Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí? Bora lá? Dia 10 de setembro. E aí a gente vai sentar aqui pra gente fazer aquele nosso momento, né? Nesse dia 10, a gente vai falar sobre, acho que umas 3 assuntos diferentes. O primeiro dele é a respeito da criação, né, de filhos. A todo tempo, Provérbios, né? Aqui Salomão fala pra gente a importância da gente instruir e corrigir os filhos da gente. Mas acima de tudo, ele fala a todo tempo pra gente a importância da gente ensinar os filhos da gente a amar a correção. E aí a gente para pensar e fala por que a gente precisa ensinar os nossos filhos a amar a correção. Porque é a partir da correção e da instrução que eles vão se formando como ser humano. E aí você pensa bem, quando você não instrui e quando você não corrige o seu filho, ele vai se acostumando a fazer as coisas do jeito que ele quer, que bem entende, que dá na cabeça dele. E às vezes você tem aquele cenário, né, de pai e mãe que fica muito tempo fora de casa e que chega à noite e que aí pensa assim, eu não vou corrigir meu filho, né? Nossa, eu fiquei o dia todo fora. Aí você chega, tem que ficar corrigindo, colocando limite. O que acontece, gente? A criança, ela se acostuma a não ser chamada atenção. Ela se acostuma a não ter instrução. E aí pode acontecer 2 coisas, né? Quando a vida adulta, ela receber correção do professor ou de outras pessoas de autoridade no trabalho, ela não lidar bem com isso, porque ela não está acostumada com isso. Mas também pode acontecer dessa criança ir por caminhos, né? Escolher caminhos na vida adulta, que aí depois já não tem muito mais volta. Então ele fala que, olha para você ver, o filho sábio é a alegria de seu pai. O insensato, porém, é a aflição de sua mãe. Se você for olhar, é bem pesado isso daqui. É bem pesado. E como pai e mãe, eu como mãe, eu penso sempre que assim, a alegria de um pai e de uma mãe, ela está, né, quando chega a vida adulta e que você olha seu filho formado, desenvolvido, dando conta da sua própria vida, sem precisar, né, do pai ou da mãe. Se fechar os olhos hoje, por exemplo, ter aquela paz de espírito e saber que o seu filho, ele se sustenta, né? Não precisa, não depende dos seus recursos para sobreviver. Isso é muito importante, gente. Você ter aquela paz de espírito de olhar e falar, nossa, cumpri o meu papel. E tem muitas crianças hoje que elas estão sendo vítimas dos próprios pais. E isso não é intencional. Porque o pai e a mãe, de certa forma, ele está deixando de fazer, de instruir, de chamar atenção, porque na cabeça dele ele está protegendo. Na cabeça dele, eu não vou criar confusão agora. Ele já está o dia todo sozinho. Eu fiquei fora. Não, agora é fim de semana, a gente tem tão pouco tempo junto. Não vou corrigir. Na cabeça dele, ele está protegendo. Na cabeça dele, ele está fazendo bem. Só que não.
Então, essa é uma das reflexões que eu queria fazer aqui hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos numa sociedade completamente disfuncional. Porque muitas crianças estão crescendo sem ter a instrução. E muitas crianças estão crescendo, às vezes, sem ter o exemplo vivo do pai e da mãe. Por não conviver. Por não ter aquele exemplo. Então, está muito, muito, muito sério. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, ele fala: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. E em outro momento ele fala: a mão preguiçosa causa indigência, a mão diligente enriquece. E aqui, gente, a gente vai falar um pouco sobre a preguiça, né? Ele fala todo o tempo. O preguiçoso, ele é um dos personagens do livro de Provérbios, né? E aí, eu fico vendo, né? Tem pessoas que elas não têm vontade de fazer nada. Simplesmente continua ali no quadradinho delas. Às vezes tira um pouco de vantagem das outras. Não se formam. Gente, a dignidade do ser humano tá nele poder prover para si mesmo. O trabalho, ele é fruto da dignidade do ser humano. Então, a gente precisa ensinar isso nas nossas casas, no nosso entorno. Porque não pode ter preguiça, né? Paulo já dizia: todo trabalhador tem direito ao seu salário. Nós precisamos aprender a depender e a confiar no fruto do nosso trabalho. E não ficar dependendo de Estado, dependendo de outras pessoas para prover aquilo que é a necessidade básica nossa. Então, é muito complicado você simplesmente não ensinar isso no seu entorno. Nós precisamos amar a produtividade. A pobreza, ela é sinônimo de improdutividade. Uma pessoa que ela não é produtiva, né, dificilmente ela tem como se prover, como se sustentar. Então, essa é a outra reflexão que eu queria chamar vocês. Na outra parte, ele fala: o coração do sábio recebe os preceitos, mas o insensato caminha para a ruína. O que ele está falando aqui, gente? O sábio, ele ouve os ensinamentos, ele absorve os ensinamentos e ele vai se tornando cada vez mais sábio. Só que o tolo, o insensato, caminha para a ruína. Por quê? Porque ele não ouve absolutamente nada. Ele ouve simplesmente aquilo que ele quer. Ele vive baseado na tolice dele, nos conhecimentos dele. E muitas vezes essas pessoas, elas não têm uma visão ampla. A visão delas são completamente restritas. Lembrando aqui, gente, que ninguém faz isso de propósito. Nós somos frutos das nossas experiências, daquilo que a gente viveu. Então, quando eu falo, por exemplo, que a criança, às vezes, ela está sendo vítima do pai e da mãe, é porque é uma cadeia. E ninguém está fazendo nada disso de propósito. Todo mundo está dando o seu melhor. Eu não sei se isso é mais reconfortante ou se isso é mais triste. Porque por trás de toda a atitude do ser humano
sempre tem uma atitude positiva. Sempre. Ele sempre está buscando o bem. Ou para ele, ou para o outro. Depende do ser humano. Mas por trás daquilo dali tem uma atitude positiva, né? Quando a gente está deixando, por exemplo, de chamar a atenção do nosso filho, a atitude positiva é não criar contenda. Só que, infelizmente, tem momentos que nós precisamos criar a contenda, nós precisamos criar o confronto. Confronto, gente, é diferente de afronta. Toda vez que você está num embate, toda vez que você está num diálogo, confrontando, você sempre vai proporcionar o crescimento daquela pessoa que está sendo confrontada. Se essa pessoa agir, né, ou tomar isso como, se ela for sábia, né, se ela conseguir tomar isso para o bem dela, como uma correção, como uma instrução. Se ela for humilde o bastante para falar, nossa, realmente, podia ter feito isso aqui diferente. Nossa, realmente, isso aqui ficaria bem melhor. Então, se for uma pessoa sábia, se for uma pessoa que está em formação, se for uma pessoa que ama a instrução, que ama a correção, ela vai tomar isso sempre para o lado positivo. Por isso a importância de ensinar para os nossos filhos a amar a instrução e a correção. Quando você está corrigindo alguém, quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. E nós temos que nos permitir ser moldados por Ele. Quando você está corrigindo o seu filho, é por amor. E você todo o tempo tem que deixar isso claro para ele. Porque se aquela pessoa não é importante para a gente simplesmente deixa para lá. Quantas vezes você já não teve do lado de pessoas que você fala, meu Deus, não vou nem perder meu tempo. A gente não perde nem tempo, né? Então, é muito importante isso. E olha que promessa linda, né? O sábio de coração recebe os preceitos. Mais embaixo, ele fala assim, olha, o sábio entesoura a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. E tem outro momento que ele vira e fala do sábio. Cadê? Perdi aqui. Ele sempre vai apontar a sabedoria como uma promessa. Ele sempre vai apontar a sabedoria para um caminho de vida. Ele sempre vai nos apontar como que se a gente vivesse através da sabedoria e da justiça, a gente estivesse vivendo uma forma de amor, né? Se a gente viver a serviço da verdade, da justiça. Ele sempre aponta isso pra gente. O outro assunto é que ele aponta sempre o seguinte: para o homem íntegro, o Senhor é uma fortaleza. Por quê, gente? Porque ele sempre coloca a sua confiança em Deus, né? A outra que eu estava procurando está aqui, ó. É um divertimento para o ímpio praticar o mal, e para o sensato ser sábio. E outra coisa que ele fala, o desejo do justo lhe é concedido. O justo descansa sobre os fundamentos duráveis. O temor do Senhor prolonga os dias. A expectativa dos justos causa alegria. Jamais o justo será
abalado. Então, a gente olha, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar muita coisa. Porque quando você vive a vida pautada em justiça, em princípios, quando você não se preocupa em viver em cima de regra, mas em cima de princípio, você está aqui, a promessa, o justo não será abalado. Todas as vezes que você age em cima de princípios, você não tem o que temer. Porque a decisão que você não tomou olhando quem era o cenário, quem era a pessoa do cenário, quem eram os personagens. Você pautou a sua decisão, a sua opinião, em cima de justiça. Com sabedoria, você teve capacidade de discernir. E você sempre foi e agiu de forma justa. Então, por que eu vou me abalar? Quem age de forma justa não está preocupado se o outro ficou magoado, se o outro está triste. Por quê? Porque a intenção positiva dele é que o outro simplesmente saia do quadrado dele e veja aquela cena de uma forma diferente. E veja aquilo com outros olhos. Às vezes a gente está vivendo uma situação na vida da gente que a gente está vendo aquilo com os olhos muito grandes. Parece que aquilo vai consumir. Quando você tem uma pessoa para te instruir, para te dar um conselho, às vezes você vai lá, discerne sobre aquilo e fala, caramba, isso não é tão grande assim. Tudo isso, gente, você consegue como? Se você adquire sabedoria. Quanto mais você adquire sabedoria, mais a capacidade você tem de discernir. E às vezes muito assertivo você é nas decisões. Por quê? Porque você conseguiu discernir aquilo de uma forma correta. Você conseguiu agir de uma forma justa. Então, a todo tempo, ele vem aqui, conta isso pra gente, né? E são promessas, né? Ele acredita que a qualidade de vida está relacionada a ter uma intimidade com Deus. A ser temente ao Senhor. O que é ter temor a Deus, gente? Obedecer. Obedecer às vontades dele. Então, neste dia, né, o que eu deixo aqui para vocês de reflexão é: será que a gente está obedecendo a Deus e fazendo tudo aquilo que nos leva ao que Ele sonhou para nós? Será que a gente está tendo clareza disso? As nossas atitudes, a gente está vivendo anestesiado, seguindo pela vida, levantando, acordando no automático, ou a gente está agindo intencionalmente nas nossas relações, nas nossas atitudes, no nosso trabalho? Cada ação que você está fazendo, você está vendo qual que é o retorno que você quer daquilo dali? Porque se a gente viver de forma intencional, buscando e calculando o retorno de cada atitude nossa, você tem que pensar que você é o administrador da sua vida. Deus te deu a vida para você administrar. E um administrador, ele está todo o tempo fazendo o quê, gente? Investindo. Investindo para ter um retorno. Qual o retorno que você vai ter das atitudes, das coisas que você tem feito durante os seus dias? Você já se perguntou isso? Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje.
se vocês estão sendo realmente intencionais em cada atitude que vocês têm. Então, desejo a vocês uma linda e abençoada terça-feira, que vocês pensem nisso, leiam o capítulo completo, dá uma olhadinha daquilo que mais faz sentido, tá? O capítulo está cheio de riquezas quanto aos personagens do livro de Provérbios. Dá uma lida, vê o que faz sentido, comenta, compartilha, tá? Transborda a mensagem na vida das outras pessoas. Tem muita gente por aí precisando desse momento, de uma instrução, de um conselho. Então vamos dar uma olhadinha e vamos começar a viver de modo mais intencional as nossas vidas, tá bom? Um beijo grande, até amanhã. Fiquem com Deus.